Eu sou Antônia Marina Aparecida de Paula Faleiros, sou uma mulher negra de pele não retinta, 60 anos de idade, serão completados em julho. Nasci no interior de Minas Gerais, Serra Azul de Minas. Atualmente sou titular da primeira vara criminal da comarca de Lauro de Freitas, juíza titular da primeira vara criminal da comarca de Lauro de Freitas. Não se sonha com aquilo que não se conhece. Então, na minha realidade, eu não tinha muita perspectiva, mas eu sonhava, pelo menos, em ser professora, ou o sonho impossível, quase como ir morar em outro planeta, seria ser policial. Eu acho que era a minha noção de exercício de poder naquela comunidade. Eu não fui aquela pessoa que tinha uma profissão em mente ou uma função em mente e queria aquela função. Eu queria sair da realidade em que eu estava. O que eu ia fazer não estava muito importante. O direito entrou em razão do primeiro concurso público. Eu costumo dizer, possivelmente, se esse primeiro concurso público tivesse sido para outra área, é bem provável que eu tivesse feito um curso superior em outra área e vislumbrado uma outra profissão. Então, eu não sou aquela pessoa que quis ser juíza desde criancinha. Na verdade, eu nunca nem imaginei essa possibilidade. Nascida na zona rural, pai trabalhador braçal, analfabeto, mãe com um nível de 4ª série e com todas as portas fechadas, digamos assim. O direito surgiu nesse primeiro contato com o direito pelo concurso público, mas, na verdade, a vontade de estudar sempre existiu. E, à medida que eu ia avançando, eu ia vendo mais distante. Então, no primeiro momento, eu só sonhava ir para a escola, botar um caderninho debaixo do braço e ir para a escola. De preferência, com um sapatinho e uma meia com 2 bolinhas do lado. Nunca tive esse luxo, mas achava um espetáculo. Depois eu sonhava com um caderno de espiral, aqueles cadernos de arame. Aí esse aí eu consegui comprar dando cola para os colegas, aí elas me davam em troca. Negociava reforço, essas coisas. Eu bem que eu queria fazer contabilidade, achava até para reagir, hoje eu vejo isso, até como uma espécie de rebeldia pela minha condição de mulher e de saber que tudo era difícil e que para mim, pelo fato de ser mulher, ainda era mais difícil, porque tudo era proibido. Mas aí não havia possibilidade nenhuma, até porque mesmo que eu fizesse a contabilidade, ninguém iria me contratar. Quem é que vai querer uma contadora mulher? Onde já se viu um disparate deste? E aí fiz o magistério. Na minha cabeça, um nível superior, no máximo, na área da educação. Jamais curso de bacana. Direito, medicina, engenharia, isso não é curso para pessoas como eu. E aí monto um plano para tentar ir para a cidade grande, fazer o curso superior, o plano dá errado. Na verdade, eu repito aquele autor que diz, eu só cheguei aonde cheguei porque tudo que eu planejei deu errado. É uma verdadeira epopeia, é uma novela essa minha história. Eu tento fazer um concurso para uma agência bancária na esperança de ser aprovada e ir para a cidade grande. E eu tenho talvez os primeiros momentos de reconhecer a minha impotência frente a uma sociedade de elite porque minha prova não foi nem corrigida. E como eu era uma excelente aluna, isso foi extremamente humilhante para mim, porque, na verdade, não disseram que não corrigiram minha prova, disseram que eu não pontuei nem 0. Não é? Porque as pessoas queriam assumir aquele cargo, já estavam escolhidas pela aparência, as meninas, e eu não sabia ainda qual que era a questão da aparência, eu não conseguia entender, porque eu não conseguia ainda me perceber num determinado nicho que eu fui descobrindo pela vida fora.
eu digo, eu nasci branca e nobre e me descobri negra levando porrada da vida, né? E aí é que eu fui me entender, e aí fui entender que essa aparência não estava de acordo, tinha a ver com a minha estampa e tinha a ver também com a minha origem, com as minhas roupas simples, enfim. E outros eram pelo critério da nascença, filho de fulano, que eu também não era. E vou para a cidade grande meio que na raça, acabo conseguindo, só consigo trabalho de doméstica, e nesse período é que surge a oportunidade do concurso, e por acaso, literalmente por acaso, procurando emprego, eu descubro esse edital do concurso para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 1985. E o cargo que estava dentro das minhas qualificações era oficial de justiça. E aí eu fiz o concurso, entro para o tribunal e lá eu começo a conviver com pessoas do direito e que acabam me incentivando e me convencendo de que eu podia fazer direito. Feito o curso, concluído, novos horizontes se abrem. Mais de 20 anos de eu ter saído da minha cidade. Quando eu cheguei à primeira comarca, minha primeira comarca na Bahia, eu tive um choque de realidade. Eu vi que toda a miséria que eu tinha vivido, que eu achava que não existia mais, ainda existia. Gente sem documento, sem idente, gente que não morria sem nascer, porque não tinha nem certidão de nascimento, trabalho em carvoaria, trabalho levado daqui para ali ao gosto do gato, né, do recrutador de mão de obra. Eu pensava, na verdade, claro que na faculdade eu atuei em projetos de extensão, mas era diferente, eu não estava olhando, vivendo aquilo. E chegando em Mucuri, foi a primeira comarca, Mucuri aqui na Bahia, eu senti tive esse mergulho, essa imersão de novo naquela realidade. Aí eu comecei a fazer alguns trabalhos, nós começamos a elaborar alguns projetos, um deles chegou a ser notícia no site do CNJ, que é um trabalho com os carvoeiros, que para mim me pareceram os mais desvalidos de todos os desvalidos, porque os pescadores tinham uma colônia, então eles tinham um mínimo de organização. Os trabalhadores rurais tinham sindicato, tinham MST, então tinha um mínimo de organização. Os carvoeiros eram os que não tinham organização nenhuma, era uma situação pavorosa. Gostei também da magistratura estadual pelo fato de estar tão próxima da linha da vida dos seres humanos, nas suas dores, nos seus tropeços, do nascimento até a morte. Primeiro, o estranhamento inicial, primeiro que chegam procurando o procurador, o juiz, ou o advogado. Então, primeiro procura o macho e, de preferência, o macho branco. Não é? E se no lugar não tem um macho e nem é branco, aí é um desconcerto total. Sem contar, claro que depois que as pessoas já sabem com quem estão lidando, o racismo agressivo direto, a agressão direta, ela é menos comum. Não é que ela não exista, mas ela é menos comum. Há mais aquele estranhamento. Mas sabe-se em comentários, em notícias, em alguma eventual desacordo com relação à decisão, dizer, mas também aquela negrinha, esse tipo de comentário. Isso existe sim, e existe também aquela situação em que, como advogada aconteceu, e como juíza também, você está, como advogada, estar ao lado de um cliente, um homem branco de terno, e o juiz conversar com ele o tempo inteiro, se dirigir a ele, e aí até que eu tenho que tomar a palavra e dizer, excelência, advogada sou eu, excelência tem que se dirigir a mim, não é a ele. E aí, quando se é jovem, o argumento é sempre assim, mas você é tão novinha. Aí quando você é mais velha, aí, porque a senhora é tão assim, né? Assim, uma pessoa tão simples, tão agradável. Eu digo sim, uma negra num lugar que
não se esperava encontrar uma mulher baixinha, com todo o tipo físico de uma mulher negra, né, da mestiça brasileira, não se esperava encontrar. Mas, recentemente, não muito recentemente, eu tenho confrontado as pessoas nesses momentos, até um determinado limite. Então, eu digo, mas o motivo desse estranhamento é porque eu não deveria estar aqui? Isso sem contar quem te pede, ô tia, sai um cafezinho aí pra gente, que quando você é mais nova, você é a menina da recepção, quando você é mais velha, você é a tia do cafezinho. E é a forma sutil, não tão sutil. E quando se confronta a pessoa, sempre diz, não, é porque você tem um jeito assim tão simples, tão gente boa, tão não sei o quê. Eu falo assim, claro, tem um jeito de empregada, né? Deveria ser a doméstica, que como doméstica eu estou perfeita, preencho os requisitos completos. E aí, no geral, deixo registrado para que a pessoa sinta que aquilo, e digo, mas não, porque a gente não é racista, absolutamente. Nossa, tem horror de racista. Meus amigos, meu amigo de coração é negro. Uhum. Possivelmente ele é a pessoa que cuida da churrasqueira nas festas na sua casa ou manobra o carro no estacionamento. Eu gosto de, ontem mesmo eu estava dando uma aula, eu gosto de puxar o viés literário, trazer autores, trazer mitos, fazer links com outras áreas para além do direito naquela sua visão formalista. Com relação à pesquisa, passou na verdade eu quero retomar isso no mestrado, que é sobre o viés da síndrome de burnout, que é aquela sensação ou de super-herói ou de impotência que, de certa forma, toma o magistrado ou a magistrada ou a pessoa que em algum momento se vê investido de um cargo que a sociedade tem essa visão, e a representação social, no dizer de Moscovitch, são espelhos colocados frente a frente, né? A imagem se reproduz e vai se reproduzindo indefinidamente e reforçando aquela imagem e aquela verdade, aquela percepção. Então, a percepção do juiz, que supostamente resolve tudo, né? As pessoas procuram, o juiz já fez isso, o juiz fez aquilo, o juiz fez aquilo outro, sem atentar para os demais sujeitos do processo. E isso pode levar a uma superestima em relação às atribuições, o que não é salutar, uma vez que haveria uma invasão em outras áreas de competência, numa quebra das isonomias, das paridades das armas, ou numa sensação de desalento, né, dizendo, eu não sou capaz, não mudo o mundo, não resolvo. Então, de uma forma ou de outra, ao noticiar o fato, vinculando a pessoa de fulano de tal, né, aquilo traz uma carga muito forte, seja num determinado momento como uma ferramenta de ascensão ou de abertura de espaços, conquistas, pretensões políticas extrajudiciário e outras mais, como nós já vivenciamos no Brasil, inclusive recentemente, ou levando a pessoa àquele desalento, deixar começar a ficar no piloto automático. Com relação às memórias, às crônicas, elas surgiram bem, eu fazendo uma viagem, levando meus familiares, meus filhos, minha irmã, para uma viagem para a Europa, quando eu me vi dentro do avião, imaginando que eu estava levando aqueles parentes, tendo a oportunidade de levá-los comigo para tão longe. Eu me lembrei que a minha mãe, que morreu 2 meses após a minha formatura em Direito, ela só sonhava em conhecer a Aparecida do Norte, uma cidade de São Paulo, um santuário. E nós não tivemos a oportunidade de dar a ela esse prêmio. E aí eu fiquei imaginando, eu preciso
eu preciso resolver esse problema com a minha mãe. E durante a viagem eu comecei a escrever, e a minha neta havia acabado de nascer, tinha 2 meses. Então eu falei, eu vou resgatar um passado bem remoto, que é a minha primeira infância, como uma homenagem tanto à minha mãe, quanto às outras mulheres que fizeram parte e que construíram a minha memória, o meu cabedal afetivo, né? E como um presente para a minha neta, para que ela conheça de onde vem, qual é a sua origem, como eram essas pessoas, e um mundo que ela não vai conhecer mesmo, que é o mundo dela já é um mundo de uma neta de uma juíza, diferente de uma filha de um trabalhador braçal, por exemplo, né? Filha de um geólogo, enfim, ela tem toda uma outra perspectiva, ela precisa fazer o melhor uso desse material que ela tem em mãos, porque ela já vai ter uma outra história. Eu acredito, primeiro, numa apropriação, que eu chamo da apropriação da gramática do discurso. Nós começarmos a falar por nós, para nós e para os outros, porque até quase sempre são pesquisas de alguém que pesquisou que as negras ou os negros vivem em tais ou quais situações. Alguém escreveu, é como se sempre fôssemos o objeto da pesquisa e não o sujeito do processo. E isso, eu acredito na linguagem com essa força de transformar o pensamento, que além de reproduzir o que se passa na mente, a linguagem também cria essa consciência. Então, passarmos a falar de nós para nós e para os outros, assumirmos o protagonismo do discurso. Essa um viés. O outro, já que digamos, as condições, as garantias formais estão relativamente consolidadas, por exemplo, como garantias, como cotas reparadoras. Antes disso, falando também nesse se apropriar do discurso e apropriar da gramática, usarmos os termos certos. Quando se oferecem vantagens, isenções fiscais, créditos subsidiados, etc., para que o capital se multiplique, isso é tido como incentivo produtivo. Quando se trata de ações afirmativas, o discurso é de auxílio. Ou seja, e o auxílio traz embutido na sua concepção intrínseca a noção da inferioridade do sujeito que está sendo levantado, apoiado, alguma coisa assim. E eu digo, nós não vamos usar a expressão, não são auxílios, são incentivos, e quando se trata de garantias com relação à ocupação de espaços, são cotas reparadoras. Por quê? Porque são cotas, são vagas que foram negadas historicamente e que estão sendo resgatadas. Aí nós chegamos a um outro ponto. Nós ainda estamos precisando propiciar meios reais para que as pessoas que sejam destinatárias dessas reparações possam, pelo menos, pontuar nos concursos. Porque o que nós temos visto, no geral, é que, quando se trata dessas vagas, desses espaços de reparação, ou são egressos de famílias já inseridas na burocracia oficial, pessoas que estudaram em institutos federais, em escolas militares, isso no tocante às vagas reservadas, principalmente em universidades. Então, ela não abre, na verdade, para todo o universo de pessoas que foram excluídas, porque essas pessoas não tiveram nem a condição de se preparar para pontuar. Às vezes não tiveram o incentivo. Ninguém sonha com aquilo que não conhece. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, se a família, por exemplo, não tem uma visão, eu
Antônia, do alto dos meus 60 anos, eu só vejo o estudo, o conhecimento como a ferramenta. Eu não vejo, não conheço outra forma. E esse conhecimento ele precisa ser incentivado, ou seja, a educação não seja passada como uma obrigação para a juventude, seja passada como uma porta de entrada, como um caminho de acesso a conquistas, a sonhos. Então, são ferramentas que devem ser disponibilizadas pelas instituições, mas que também por nós mesmos, nós, mulheres, nós, homens, nós que enxergamos essa realidade, que em algum momento conseguimos romper, ainda que de forma bem precária. Para as que já se reconhecem, para as que já se sentem, que vivenciam a realidade da negritude, é mão dada, é seguir juntas. Para aquelas que ainda não se descobriram, porque convencer pardos e pardas de que eles não são brancos é missão mais difícil do que todas as outras pautas raciais juntas, exatamente porque o nosso racismo ele é calcado no branco por comparação. Então, que nós nos reconheçamos como pertencentes a esse nicho, e esse reconhecimento nos traga identidade e orgulho, que também não é fácil. É a frase que eu uso sempre: transformar xingamento em identidade. E identidade em orgulho é jornada de uma vida. E nós passamos a vida inteira escutando que tudo que dizia a respeito à nossa identidade era negativa, era ruim. Nosso nariz era feio, nosso cabelo era ruim, nossa bunda era não sei que jeito, nossa pele, enfim. Tudo era atrapalhado, tudo era ruim. E aí conseguir transformar tudo isso na sua identidade e reconhecer nessa identidade seu motivo de orgulho é uma jornada de uma vida, mas é uma jornada muito interessante, muito bonita e muito proveitosa.